plástica. Roteiro.tv de volta, trazendo mais uma vez para vocês, no Roteiro Plástica, a doutora Luciana Takaki. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigado pelo convite novamente. Como comentamos na matéria anterior, a doutora Luciana veio falar sobre lipoaspiração hoje. E eu, de antemão, tenho 2 agradecimentos para fazer. Agradeço para todas as pessoas que mandaram e-mails para a gente, fazendo perguntas para a doutora Lu. Ela vai responder todos esses e-mails para vocês. E agradecer mais uma vez ao Felipe e a Andréia do Santa Sofia Café, que acolhem a gente mais uma vez aqui para fazer mais um programa para levar para vocês informação sobre cirurgia plástica. Doutora, lipoaspiração. Uma pessoa pode emagrecer com lipoaspiração? É adequado isso? Não. A lipoaspiração ela é indicada para pacientes que têm alguma gordura localizada em alguma região do corpo que a incomode. Então você consegue remover essa gordura localizada através de uma lipoaspiração. Você não consegue emagrecer com a lipoaspiração, tá? Mesmo porque para pacientes que estão muito obesos, a quantidade de gordura que você consegue remover durante um procedimento de lipoaspiração, por maior que ele seja, acaba sendo proibitivo para emagrecer essa pessoa. Por exemplo, uma paciente se tiver 90 quilos, você pode tirar até 5 a 6% de peso desse paciente. Quer dizer que 5, 6 litros para essa paciente, né, que é de peso ideal, na verdade, 5, 6 litros para essa paciente não vai fazer diferença nenhuma, porque para um paciente que tem 90 quilos passar a pesar 85, 84, não muda absolutamente nada. Então a lipoaspiração ela não emagrece. Então o paciente tem que estar dentro do peso, não só para realizar uma lipoaspiração, como qualquer outro procedimento cirúrgico na área da estética, porque emagrecer são hábitos de ser saudável, né? Fazer dieta, comer uma comida saudável, praticar atividades físicas regularmente, isso que você emagrece, né? E por que várias pessoas, e por que várias mulheres, aliás, não só mulheres, vamos incluir os homens também, acham que o pneuzinho, esse pneuzinho que eu tenho aqui na barriga, acham que eu vou fazer uma lipoaspiração. Não é tão simples assim, não é simplesmente chegar no cirurgião plástico e falar, eu quero fazer uma lipoaspiração. Não. A lipoaspiração é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia, né? Então você tem que fazer todos os exames de pré-operatório, todas aquelas coisas que a gente está cansado de saber, né? Fazer os exames pré-operatórios, procurar um lugar que tem um especialista, um cirurgião plástico, ver se você está apto, programar seu pós-operatório, fazer toda essa programação para você ter um procedimento de sucesso, para diminuir os riscos. Todo mundo está cansado de ver que lipoaspiração pode ter problema, pode ocorrer complicações, pode não alcançar o objetivo que o paciente está procurando, justamente por causa disso que deve ser feito dentro de todas as coisas certinhas, né? Você está falando em riscos, está falando de lipoaspiração sem precisar. Quais são os perigos principais e os riscos principais de uma lipoaspiração? Olha, então, assim, não que a lipoaspiração não tenha riscos. O que a gente tem que fazer é justamente fazer todos os exames, tomar todos os cuidados de prevenção para diminuir ao máximo a chance de haverem complicações em relação à lipoaspiração que esse paciente vai ser submetido. Então, quais são os problemas, né? Sangramento. Então, é aí que entra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Conselho Federal de Medicina, são órgãos que monitorizam. Então, a lei permite que se faça uma lipoaspiração até entre 5 a 6, no máximo 7% de peso ideal desse paciente. Então, quando acontecem complicações, o paciente uma menina pesa 60 quilos, fez uma lipo de 10 litros. É lógico que ela vai ter um sangramento abusivo, então isso torna o procedimento, a chance de ter complicações se torna muito maior, então a chance de ter uma complicação é muito maior. Então é sempre fazer as coisas dentro do que é correto. Então, a quantidade certa de lipo para esse paciente. Os exames estarem corretos, o paciente não está com anemia, não ter algum outro problema cardíaco, que
poderia evoluir com algum tipo de complicação. Ultrassom, que a gente sempre pede para os pacientes, ultrassom de parede abdominal, justamente para ver se não tem alguma hérnia que aumente o risco, algum risco de perfuração ou algum outro tipo de problema. A avaliação cardiológica, a avaliação do anestesista, você está num ambiente correto para fazer o seu procedimento. Então são todas as coisas que diminuem o risco. Outra complicação possível é o risco da trombose. Todos os procedimentos cirúrgicos existe o risco da trombose. Então, de acordo com o seu cirurgião plástico, com o seu médico, ele vai avaliar as medidas de prevenção para não haver esse tipo de complicação, que seria o uso da meia elástica, investigação de problemas de trombose de família ou da própria paciente, a pressão pneumática compressiva, que é um aparelho que coloca na perna, a meia elástica, se às vezes alguns pacientes têm indicação até de usar uma injeçãozinha para afinar um pouco o sangue depois da cirurgia, você voltar às atividades, andar, né, caminhar, não ficar só deitado, para evitar a trombose também. Essas seriam as principais complicações e as maneiras que você tem que procurar, já que você quer fazer um procedimento desse, tirar aquela gordurinha, tem que fazer com segurança. Bom, e quais são os principais preparativos que se faz para uma lipoaspiração? Bom, eu acho que é mais ou menos esses, né? Fazer os exames, conhecer o médico, ver se ele é afiliado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso acho que é o mais importante. Com certeza. E conhecer o ambiente que vai ser feito, se o hospital oferece a infraestrutura adequada para realizar esse procedimento. Então, seriam os preparativos. E, lógico, o preparativo pré-operatório mais importante é justamente você programar seu pós-operatório, né? Quem que vai cuidar de você, as cintas, transporte, que não pode dirigir durante aí algum tempo. Então, todas essas coisas que norteiam o procedimento. Eu acho que o pós-operatório é uma coisa muito importante, gente, porque assim, em todos os programas que a gente vem fazendo com a doutora Luciana, a gente sempre bate nessa tecla do pós-operatório. Eu acho que é a parte mais importante de qualquer cirurgia que se faça. Do que a gente está falando de lipoaspiração, o que a gente falou de prótese, de seio, eu acho que o mais importante é o pós-operatório. Eu costumo falar assim, tem a minha parte é operar o paciente, né? Então, eu opero, eu dou assistência para esse paciente, agora tem a parte do paciente. Então, às vezes é indicado o paciente antes da cirurgia perder peso, emagrecer, parar de fumar. Então, isso também é importante. E de se cuidar depois da cirurgia, né? Não abusar. Já vi paciente, operar paciente na sexta, no sábado, o paciente vai para o churrasco. É meio incoerente isso, né? Doutora, vamos falar um pouco de tipos de cirurgia plástica de lipoaspiração. Você me falou de mini lipo, você me falou de hidrolipo, mega lipo. O que mais a gente tem? Mega, mini, hiper, super, power. O que mais a gente tem? Bom, existe uma confusão grande em relação a esses nomes. Alguns nomes desses são utilizados mesmo como apelo de mídia mesmo, talvez assim como uma forma de venda, né? Eu acredito. Na verdade, o que seria a mini lipo? A mini lipo seria aquele procedimento que é feito com anestesia local, então retiraria uma quantidade menor de gordura ou de área lipoaspirada, justamente porque tem a limitação de quantidade de área que você pode fazer com aquela quantidade de anestesia local, que não é prejudicial para a saúde do paciente. Muito cuidado com isso, porque elas são realmente pequenas áreas, né? Tem paciente eu já atendi pacientes que fizeram 10 minilipos. Isso não é um tratamento que seria assim adequado. Você consegue, pelas normas, seriam até 1,5 litro, mas eu acho difícil conseguir tirar tanto assim só com um local. Essa seria a mini lipo, né? A hidrolipo, a mega lipo, a lipo tumescente, úmida, superúmida, que daí depende da nomenclatura, ela diz respeito à quantidade de soro que você vai colocar naquela paciente para poder tirar a gordura, porque na verdade o procedimento é o mesmo, né? Você injeta soro e puxa uma cânula ligada a um aparelho de vácuo,
né? E tira a gordura através disso. Então você pode variar a quantidade de soro que você coloca. Então no começo colocava uma quantidade de soro pré-determinada, era 500 ml, primeira lipo de 79. E depois eles foram vendo que quanto mais líquido se colocava, diminuía o sangramento, então melhorava, até chegar num estágio da lipo super úmida. Você colocaria assim, chegaria a 3 vezes a quantidade de gordura que você iria retirar. Mas aí chegou o momento que começaram a ver que poderiam haver problemas de se injetar tanto líquido assim. Hoje, o que acontece? A maior parte dos cirurgiões acaba fazendo, evoluindo para mais ou menos a mesma técnica, né? Agora, fora todos esses, tem o lipolaser, né? Que seria você associar o aparelho de laser à lipoaspiração. Então, são essas as principais diferenças. Bom, gente, vocês viram que serviram pra gente aqui um panetone. A gente está na semana do Natal e eu gostaria de aproveitar e desejar para vocês um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Acho que em meu nome e a doutora Luciana. Feliz Natal para todo mundo, né? Bom, a gente falou aqui de lipoaspiração. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes da gente se deliciar com o panetone da Santa Sofia Café. Cabe, porque a gente já falou sobre isso no nosso primeiro programa, a respeito de lipoescultura, que existe uma diferença de lipoaspiração e lipoescultura. Em pequenas palavras, Lu, conta pra gente a diferença de lipoaspiração e lipoescultura. A lipoaspiração você tira a gordura, a lipoescultura você tira e processa essa gordura, né? Para você reinjetar ela em outro lugar. Então, por exemplo, eu tirei do pneu e coloquei no bumbum. Ou eu tinha um buraco em algum lugar, eu tirei a gordura da barriga e coloquei na onde eu achava que não era adequado. A lipoescultura seria mais esse caso. Bom, eu acho que a gente já falou sobre a lipoaspiração e eu queria saber mais uma pergunta da doutora. Quanto tempo, depois de uma lipoaspiração, que a pessoa demora para ela voltar para as atividades normais dela? Bom, essa pergunta é um pouco capciosa. Bom, o que acontece? Vai depender de quanto de gordura foi retirado. Então, se a paciente fizer uma lipo menor, uma lipo de acordo com o peso prévio dela, você consegue voltar às atividades com 14, com 15 dias. Lipoaspirações maiores demora mais tempo para esse paciente voltar às suas atividades. Isso é super relativo, que tem pessoas que voltar às atividades é ficar trabalhando no computador, essas coisas. Tem paciente que pega trabalho pesado, que faz esportista, então depende das atividades. E é lógico, a recuperação ela é muito individual de um paciente para o outro. Às vezes faço a mesma cirurgia em 2 pacientes no mesmo dia, semana seguinte volta as 2, uma volta de sapato de salto, outra volta de chinelo e pijama. Cada corpo é um corpo. Existem alguns limites, né? Então a gente pede depois de uma lipo pelo menos 15 dias de repouso, de cuidados. No mínimo, isso pode se estender pelo menos até 20, 25 dias, se não estiver associado a outros procedimentos, né? Bom, gente, eu mais uma vez estou aqui com a doutora Luciana Takaki e mais uma vez eu vou agradecer a ela por estar aqui com a gente, agradecer o Felipe e a Andréia do Santa Sofia Café, que serviram para a gente panetone, suco de laranja. Se você quiser fazer encomenda de panetone, é aqui no Santa Sofia. Aqui embaixo vai aparecer o endereço e o telefone para você. Doutora Luciana, bom Natal, bom Ano Novo para você, para os nossos telespectadores. E não se esqueçam, quer fazer pergunta para a doutora Luciana? Manda lá no e-mail plastica@roteiro.tv. O microfone é seu. Queria desejar um Feliz Natal, um 2012 maravilhoso para todos os nossos ouvintes e um agradecimento especial para vocês da equipe. Muito obrigado. O Roteiro volta no ano que vem com mais novidades para você. Bom Natal, bom Ano Novo. Vamos se deliciar com esse panetone? Tchau, gente. Você está assistindo Roteiro.tv.
sempre uma informação agradável.